Pra que ficar imprimindo essas coisas? É só um monte de folha cheia de letra. Olá, eu sou o Baderna James, você está ouvindo o podcast da editora Monstro dos Mares. Faz um certo tempo que a gente não grava novos episódios, mas eu estou muito feliz que você está aqui. Eu sou a Abobrinha, fui convidada pelo Baderna hoje para conversar sobre um assunto muito especial que vai trazer muitas mudanças no dia a dia da editora. Como vocês sabem, nós fazemos os livros artesanalmente aqui na Monstro dos Mares, bastante simples, mas que envolve vários processos e um deles muito importante é a impressão dos livros. A gente tem uma impressora a jato de tinta, que imprime em apenas preto, e ela tem um volume de impressões, um ciclo, de impressões que até agora deu para a gente manter, mas que a gente está vendo que um volume de impressões maior pode trazer vários benefícios para a nossa atividade. Essa é a nossa quarta impressora. A gente já teve uma Epson M105, depois a gente passou para a Epson EcoTank M2170 incendiária, depois para M2140, também da mesma série, e elas têm um ciclo de impressão de 100 mil impressões. Faz em torno aí de 6 a 7 meses, a gente passou para a Epson Workforce Pro WFC5710, que tem um ciclo mensal de 400, um ciclo total de 400 mil impressões, o que já mudou bastante a nossa rotina. Para mim, que cheguei depois que o Baderna, uma mudança muito grande foi passar do cartucho pro tanque. No cartucho, a gente ficava com a mão preta, o tempo todo recarregando o cartucho. E as impressoras com o tanque de tinta são muito mais fáceis de lidar e muito mais rápido de recarregar. Então, isso já foi uma mudança bem grande, assim, passou a dar para imprimir por mais tempo, sem interrupção, e aumentar bastante o volume. A impressora de cartucho, além do problema de ter que ficar recarregando o cartucho várias vezes durante o dia, ainda tem a questão da tinta corante, né? Que agora a gente utiliza tinta pigmentada. É bem diferente o resultado de preenchimento e também o fato da tinta ser à prova d'água, dá uma durabilidade maior para o material. Não que a gente deva molhar os livros, mas às vezes acontece. E o tempo que dura também a impressão, mesmo em condições normais, E aí foi essa opção pela pigmentada, foi movida muito por isso, Tem diferenças substanciais na impressão, né? Uma impressão com a tinta corante, você nunca tem um preto com um bom preenchimento, é sempre uma coisa meio cinza, que parece que já foi lavada antes, porque a quantidade de água é muito grande e não tem pigmento, é um corante apenas, né? Então, quando mistura com a massa da celulose branca, se torna uma coisa cinza. E o pigmento dá um preenchimento de preto maravilhoso, fica bem pretinho mesmo. Tem a diferença do preço daí, né? Aí a gente precisou avaliar, entre os benefícios que as opções de tinta oferecem e a questão do preço, Atualmente, 1 litro de tinta corante está em torno de R$ 20 e 1 litro de tinta pigmentada, R$ 118. Tem uma diferença bem grande no litro, mas a diferença na qualidade é incrível, né? Não que não dê para fazer com a tinta corante. Eu penso que a gente não deve se desmotivar de fazer livros, porque não vai ter como comprar tinta pigmentada ou ainda vai usar uma impressora de cartucho. Eu penso que essas são questões que foram aparecendo pra gente no decorrer dos anos de editora.
E a gente foi fazendo planejamentos para dar esses passos, mas a Monstro já foi uma impressorinha doméstica com cartucho e que fez livros da mesma maneira e é sempre um ponto de partida. Enfim, eu penso que essas questões técnicas e de maquinário, enfim, de insumos, não podem ser um empecilho, né, para que as pessoas façam livros. E ao mesmo passo é uma apropriação tecnológica também, né? É importante a gente não se limitar à figura de uma pessoa técnica para fazer as coisas, para aprender a lidar com a tecnologia, a utilizar os equipamentos, mas ao mesmo tempo explorar essas capacidades e se apropriar da técnica e da tecnologia, né? Sem se tornar um técnico. A gente está celebrando a chegada de uma impressora nova. Essa impressora é um marco bem importante para a gente. Ela foi muito sonhada, muito planejada também, para que esse momento chegasse, né? Então, a gente está bem empolgado e bem feliz também. Eu estou bem feliz da gente ter chegado nesse momento. E essa impressora vai trazer muitas mudanças no dia a dia da editora. A gente até sentou para conversar ontem à noite sobre as mudanças que a gente conseguia prever, né? Que vão acontecer, né? Que a gente consegue imaginar. E com certeza não vão ser apenas essas mudanças que a gente consegue imaginar. Com certeza vão vir outras que vão nos surpreender. Mas eu tenho certeza que todas vão ser positivas à sua maneira. Esse novo equipamento é um duplicador digital que muda completamente a lógica de produção das impressões. Utiliza um método muito próximo da serigrafia, porque é gravada a imagem num stencil. Esse stencil fica num cilindro de imagem que fica rodando e o papel passa planificado por esse cilindro e faz a gravação muito próxima da serigrafia e numa velocidade estonteante, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre como é o processo de produção agora, porque essa mudança, né, que você falou no processo do dia a dia vai trazer uma mudança muito grande. Eu acho que é bem importante a gente registrar como é que é hoje, né? Pra gente ter uma base para fazer uma comparação com o que vai ser depois. Então, a gente tem uma certa quantidade de estoque que o Baderna vai imprimindo ali no dia a dia, títulos que ele escolhe ou que a gente já tinha antes, sempre teve. Então, tem um certo estoque, mas esse estoque ele não é grande, assim. Vai imaginar que a gente tem muitos e muitos livros prontos. A gente tem algumas coisas. Quando alguém pede um livro que não tenha pronto no estoque, geralmente sou eu, né, que tô olhando ali o que precisa fazer, o que tá faltando no armário. E aí eu digo, Baderna, precisa do título tal. Aí ele faz se for o caso. Ou tem mais tempo, então faz 2, 3, né? E aí eles ficam no carrinho esperando ser montados, né? Então, por exemplo, agora a gente tem, eu tô olhando aqui, a gente deve ter 3 ou 4 títulos ali empilhados, 5 exemplares de cada, algo assim. Então tem uma pilha ali de livros por fazer. E quando não tem, a gente consegue fazer um exemplar de alguma coisa. E com a chegada dessa nova máquina, pelo fato de ela utilizar esse stencil, ela usa uma vez esse stencil para cada vez que ela faz uma impressão, né? Aí esse stencil, para fazer a próxima página, tem que ser criado um novo. Então, o da página anterior, ele é jogado fora, né? Então, para que a gente não desperdice esse material e também porque ele não é uma coisa assim, super barata, a gente precisa imprimir em maiores quantidades. Então, isso eu acho que vai ser uma coisa que é bem impactante, assim. A gente, em vez de imprimir 10 de um título,
a gente imprimir 200, 300, é um salto bem grande, assim, né? Então, acho que aí já tem uma grande diferença que a gente vai sentir. Porque o duplicador digital, ele tá no meio do caminho da produção gráfica, né? Porque até então a gente utilizava impressoras domésticas, dessas que tem em qualquer magazine aí para vender, por um beija-flor de entrada. Depois a gente passou então para essa Workforce Pro WFC 5710, que é uma máquina que tem um volume maior, uma capacidade de impressão maior, um ciclo de vida maior. A gente está fazendo entre 20 e 40 mil impressões por mês com ela, coisa que para as outras impressorinhas elas sofriam bastante para fazer, mas ela imprime frente e verso, enfim, e o duplicador digital não tem essa função. Ele está no meio do caminho da produção gráfica, porque acima do duplicador digital você só vai ter as grandes máquinas offset da indústria gráfica ou as grandes máquinas digitais que agora tem no mercado por aí. Porém, é um negócio gigantesco, do tamanho de uma casa. Então, o duplicador digital é a maior máquina que a gente consegue ter dentro de uma casa e que tem uma capacidade de produção bem alta. O ciclo de impressões mensais de um duplicador digital são 300 mil impressões, que é um volume bastante alto, porque ele vai gerar o stencil e esse stencil pode ser reproduzido impressões de 2.000 a 6.000 impressões por stencil. Então é uma capacidade de produção muito alta. E isso vai mudar totalmente a nossa lógica de como a gente faz os livros. E eu penso também mais no aspecto físico mesmo da coisa, né? Porque como você falou, a espertirina, ela faz frente e verso, por exemplo. Então, a gente tira os maços, né? Os calhamaços com um monte de coisa escrita, um por vez. Dali, já estão separadinhos, né? Na impressora nova, que vai chegar no duplicador, ela vai fazer 100 página 1. Aí a gente tem que tirar aquelas 100 folhas, virar e fazer 100 página 2. Gerar um novo master da página Isso. 2 e bater 100 vezes a página 2. Isso, aí tirar tudo isso da máquina, botar em algum lugar, numa mesa, separar, fazer, aí manualmente ali botar a página 3 em cima daquelas e assim por diante, né? Montar as folhas em ordem vai ser em cima de uma mesa. Eu acho legal dar também essa descrição física do que a gente faz aqui, porque a impressão que dá é que o livro sai do computador e vai para a impressora e ele está pronto. E a gente aqui vive essa experiência de saber que não é bem assim, né? A gente pega aquele calhamaço, bate na mesa, ajeita a guilhotina, alinha bem as folhas lá, desce a alavanca, grampeia. Então, tudo isso vai mudar. Tanto que a impressora nova, ela vai ficar em um cômodo ao lado. Então, outra coisa que eu tô pensando, nossa, a gente vai ficar passando daqui para lá com aqueles papéis, né? Com aqueles maços de papel. E há um tempo atrás, a gente passou a se organizar usando carrinhos de mecânico e que são muito maravilhosos, porque eles são muito firmes, eles têm rodinhas, né? Aguentam bastante peso. Papel é uma coisa que pesa muito. Eu acho que poucas vezes a gente pensa nisso. Então, eu já tô imaginando que os carrinhos, eles já eram úteis quando a gente tava... Já são úteis quando a gente tá num cômodo só. E agora, com 2 cômodos, eles vão ser ainda mais úteis. Então, parabéns para quem pensou nos carrinhos de mecânico, são ótimos mesmo. Enfim, muita coisa vai mudar. Eu acho que uma das coisas mais legais de estar na editora é isso, que a cada passo que a gente dá, a gente vive experiências diferentes, precisa pensar soluções diferentes. Então, é bem... exige bastante, mas também é muito recompensador. A gente conheceu esse tipo de impressão
lá na editora Deriva, no ano de 2014, 2015. E a Deriva tinha um equipamento Risograph, modelo RP 3700. Um equipamento maravilhoso que funciona nesse processo de stencil. E o nosso primeiro livro rodado lá foi o Pichação. Depois foi feita a primeira edição do Veganarquismo na Risograph da editora Deriva. E aprendi vários macetes lá com o Gorila, quem eu agradeço muito. E dedico aí a chegada da ricota, tudo que eu aprendi lá na Deriva. Muito obrigado. Essa coisa física, a intercalação das páginas, a separação dos blocos, tudo isso veio de lá da Deriva. E agora esse processo de adequação, assim, né, da produção, que vai mudar radicalmente, né? Cada vez que ligar a chave da duplicadora digital, ela vai fazer entre 200 e 300 livros, 200 e 300 zines. É um volume muito grande mesmo, assim, sendo que a nossa média de produção mensal aqui na editora é de 300 livros. E, lógico, os zines é bem maior, em torno de 500, 800 zines. Eu não tinha parado para pensar nesse número ainda. Que, sei lá, em 15 dias, digamos que a gente escolha o título X, e em 15 dias a gente vai ter 300 daquele título. Eu digo 15 dias porque eu tô sendo legal com a gente, assim, porque a gente não tem a mínima noção de como é que vai se dar essa parte da montagem. E é bem legal, eu adoro colar capinha, mas é uma coisa que só na hora que a gente tá fazendo que dá pra sentir, assim, se vai demorar muito, se vai demorar menos, se vai dar pra fazer assim ou de outro jeito. Então, essa parte, assim, eu nem parei pra pensar ainda. Eu acho que o planejamento de cada impressão vai ser bem maior, né? Atualmente, a gente mantém 2 caixas fechadas de papel em estoque sempre e uma aberta. E aí, num período de maior atividade, consome uma caixa, consome a segunda. Quando abre a terceira, já liga reservando a caixa de papel ou as 2 caixas de papel para poder colocar nesse estoque. E agora, para ligar a ricota, no momento em que ligar a impressora, já vai ter que ter a quantidade de papel suficiente para fazer toda a impressão do livro. Vai ter que ter todas as capas para poder fazer a impressão das capas e 300 folhas de papel Verger ou papel Color Plus. Não é uma coisa tão simples de você ter dentro de um armário sempre. E aí tem a questão de quantidade de master e quantidade de tinta também, né? Então, antes de ligar a máquina, a gente vai ter que ter todo um planejamento de o que vai ser consumido para produzir o livro. É engraçado que tá chegando uma máquina nova e sempre que a gente tem qualquer novidade, desde uma impressora até um alicate, a gente fica louco para testar, né? E quer sair imprimindo, sair cortando. E agora a gente tem uma máquina assim que vai dar muita diferença. E a gente vai estar com ela aqui dentro, vai estar louco para ligar. E aí a gente tem que fazer um monte de coisa antes, assim. E isso é bem engraçado. E outra coisa que eu me lembrei quando você estava falando é que quando eu comecei na editora, a gente comprava pacotes de papel nos mercados de atacado. E aí a gente tinha um valor ali, sei lá, quanto era na época, R$20. Era menos. Mas falava, ó, mais de R$20 a gente não pode pagar em papel. E aí, se eu tava fora de casa, no mercado, e achavam um pacote de papel por um preço tal, telefonava, olha, o papel aqui tá tantos reais. E aí a gente ia lá e comprava. E
Recentemente veio aquela recordação na rede social do dia que a gente comprou a primeira caixa de papel, assim. Foi uma mudança tão grande, né? E agora a gente tá partindo para uma realidade de uso de papel bem maior, assim, inimaginável. A gente ganhou de presente a primeira caixa de Verdade, papel do nosso amigo Hernani, lá de União verdade. da Vitória. Muito louco, tem foto desse momento. Sim, a gente atravessando a rua com uma caixa de papel no ombro pra botar dentro do Fusca. Aham. Então, agora vai ser assim. Pra poder bater 300 livros, vai ter que ter umas 4 ou 5 caixas de papel escondidas embaixo da mesa, pra quando houver necessidade, não ter que ficar saindo por aí pra correr atrás de caixa de papel, né? Capa também. Capa vai ser punk o negócio. Porque a gente ainda trabalha com uma variedade de cores, né? Só pensando assim, são pelo menos umas 12 ou 16 cores que a gente utiliza. Uma coisa que é importante da gente falar é sobre o valor da impressão, né? Que vai mudar. Porque a tinta é mais barata, né? É uma tinta que é diferente, ela utiliza óleo vegetal e pigmento e água, diferente da nossa tinta pigmentada. E com isso a tinta é bem mais barata. Ela está em torno de R$ 34 o meio litro e faz 5.000 impressões, é bastantão. Então a tinta é mais barata, o preço do equipamento é infinitamente maior, né? O equipamento é muito caro, mas o ciclo de vida do equipamento é de pelo menos 2 milhões de impressões. Então o custo por impressão diminui absurdamente, porque essas impressoras domésticas que a gente utilizou até agora acabavam deixando a impressão mais cara pelo custo do equipamento e da manutenção do equipamento. Esse processo de impressão com esse master, se a gente fizer um exemplar, ele fica super caro, porque é um master cada vez que a gente imprime. Por isso que eu disse assim, que quando a gente faz coisa em quantidade, o preço acaba se diluindo, porque a diferença entre fazer 10 livros e 200 livros vai dar um peso muito maior, porque a gente vai aproveitar mais aquele master e digamos que o custo dele vai se diluir mais entre mais exemplares, né? Isso que você falou da manutenção, eu penso que vai trazer uma tranquilidade muito maior, porque quando a gente tinha a M105 imprimindo na editora e teve um problema com ela, a gente precisou usar uma impressorinha e de cartucho a gente fez livro. Vou dizer que a gente não fez porque a gente não ficou parado, mas a partir daquela crise da impressora quebrada, cada vez que a impressora começa a fazer um barulho mais estranho nos rolamentos, ou começa a manchar, que a gente vê que ela vai dar problema, porque a impressora avisa, né? Já começa a ficar tenso, a impressora vai quebrar, a impressora vai quebrar. Quando veio a incendiária, foi incendiária, né? Nossa, a gente ficou sem impressora, parecia que não tinha chão mais. E então eu acho que, além de tudo isso que a gente já falou, essa máquina nova vai trazer também mais essa tranquilidade, né? Acho importante também falar a questão da distribuição, sabe? Porque acho que esse é um aspecto bem importante e que nos motivou a colocar a Ricota aqui dentro, assim, sabe? Porque com um volume maior de livros, significa que vai ter mais cultura libertária circulando em vários espaços, poder enviar para as bibliotecas, poder colocar na mão das distribuidoras e poder dar continuidade nisso, né? Que em algum momento, aqui com a gente imprimindo com as impressorinhas domésticas, acaba faltando, assim, sabe? Que tem que ficar correndo para poder enviar 10 livros do mesmo para alguma distribuidora ou para algum autor ou biblioteca, né? A gente vai conseguir suprir essas necessidades aí de ter um número
assim, grande, é porque é tudo relativo, né? 10 livros iguais é uma quantidade boa de livros iguais, né? Mas quando a gente precisa, por exemplo, agora tá mandando 20 livros iguais, né? O mesmo livro. Então a gente imprimiu 400, porque vai pacotes de 20 para vários lugares diferentes. Então, quando você recebe um pacote de 20 livros iguais, é bastante coisa. Mas pense que 400, porque são vários pacotes, é ainda mais livros, né? E além disso, assim, porque essa é uma situação bem específica do Zumbi, né? Em que o Zumbi dos Palmares por uma educação antirracista. Porque a proposta do financiamento coletivo já desde o início era enviar esses 20 exemplares para várias instituições diferentes, né? Pacotes de 20 para cada lugar. Mas se a gente for surpreendido por uma necessidade de 20 livros iguais, tendo um estoque onde tenha 200, fica muito mais fácil a gente abrir o armário, fazer o pacote e mandar para os lugares, né? Eu acho que isso vai ser uma contribuição bem boa para essa questão da distribuição. É importante lembrar também que o nosso processo continua sendo artesanal, né? Os livros montados um a um, enfim, tem que cortar, grampear, colar, botar capinha, enfim. E que 300 livros nessa perspectiva artesanal é bastante, mas perto de uma gráfica é bolinho, né? Então, existem vários nossos companheiros anarquistas em vários lugares que imprimem na gráfica volumes aí, tiragem de 1.000 exemplares, 3.000 exemplares, e que conseguem fazer uma boa distribuição desse material, estão presentes em vários lugares, fortalecem vários movimentos, e a gente acha isso bem importante, né? Que tenha material abundante, acessível e que chegue nas pessoas, né? Então, por isso, aumentar esse volume é importante. Essa parte da montagem, eu acho que é um pedaço bem invisível aí da produção do livro. Então, falar que vai imprimir aqui, né, na Monstro, falar a gente vai imprimir 300 livros significa exatamente isso, imprimir 300 livros e não imprimir, cortar, grampear, colar, colar capa, refilar. Tudo isso Tem que martelar também. tem que martelar também. Isso quando o grampo não quebra. E tem que tirar com o alicate. Mas quando a gente fala em imprimir 300, é imprimir, assim. A folha vai estar lá com as letrinhas pretas. Mas ainda vai ter que fazer todo o processo de montagem. Botar a capa e refilar para ele realmente estar pronto, né? Então são dois processos que não se pode comparar. E que ambos são válidos, são super válidos, na verdade, né? Cada um tem uma função também, né? Se a gente for dar uma olhada no exterior, como é que funciona a produção de livros libertários por aí, aqui no lado, nesse país onde tem mais livrarias do que farmácia, não é o Brasil, é a Argentina, a galera produz na gráfica os livros, com aquele livrinho bonito, com orelha, com tudo, né? E também produz em casa, artesanalmente, na Ocupa, enfim. No norte do mundo, a produção já é absolutamente diferente. Rodar o material artesanalmente é uma raridade, assim, né? Você vê muito material circulando. Eu mesmo sigo várias editoras gringas que produzem muito material mesmo, assim, muitos títulos, muitos lançamentos mensais. E muito material, né? O cara tem até uma paleteira dentro de casa lá pra... Paleteira eu quero. pra carregar os livros, enfim. Então, muda a lógica de produção. Se você, no norte do mundo, vê um livro feito artesanalmente, ele vai ter um carimbo ali, handmade, que vai mudar completamente a lógica daquilo ali, né? E aqui... Então, o que os gringos fazem por esporte, a gente faz por necessidade, né, cara? A gente
imprime, corta, cola, grampeia e põe para circular o material, porque a gente acredita nisso e a gente precisa ter esse processo pertinho da gente, porque não teria um outro jeito de se fazer, né? Teria que ter um volume de grana muito maior para conseguir fazer um crowdfunding, para mandar rodar um milheiro na gráfica, né? E eu sei que eu sou internacionalmente reconhecida por ser uma pessoa muito emotiva, mas esse processo artesanal é algo porque eu tenho muito carinho. Porque desde da pesquisa pelo título, da conversa com a pessoa que escreveu, Preparação do texto. receber o arquivo, preparar o texto, revisar, mandar para outra pessoa ou fazer eu mesma e mandar fazer o registro, ficha catalográfica, aí diagramar, desenhar a capa. Aí imprime. Nossa, eu me lembrei de uma coisa fantástica que a gente não faz mais, eu não sei por que aconteceu, mas era quando você imprimia uma folha de teste e a gente ficava medindo as margens com a régua para ver se ia cortar no meio e ia dar para abrir o livro e ler os cantinhos ali da parte grampeada. A gente não faz mais isso. Mudou o software? Mudou o software. Mudou o tamanho da margem. Mudou o tamanho da margem. E ver isso, você imprimir montar, olhar se tá bom, se a capa caiu bem, se não tem que mexer nada, botar mais pra cima, mais pra baixo, se a margem ficou curta depois que refilou, ou se tá muito grande. E aí então vamos bater e aí fazer 20 e aí olhar pra pilha de papel crescendo e, daí depois a gente corta, grampeia, faz tudo isso. Eu não consigo deixar de me emocionar. Inclusive, eu não vou chorar agora porque não posso, mas estou quase. Quando eu vejo uma foto de alguém que recebeu um livro nosso, tipo, eu estou emocionada, eu acho que vou chorar. Porque eu sei que cada folha que tá ali, com um monte de coisa escrita, passou pela mão da gente das mais diversas maneiras e que a gente fez com muita alegria, que a gente ficou feliz de ver o livro pronto. Nossa, quando a gente recebe um texto e ele vira livro e tá pronto, assim, que a gente pega na mão, é muito, muito feliz, assim. E a gente se surpreende, a gente vê o gato da pessoa deitado em cima do livro. Ou então, esses tempos, a gente assistiu a defesa de doutorado de um amigo nosso. E uma pessoa da banca não tava com os livros da Monstro, assim, aparecendo atrás na câmera? E a gente viu, olha lá os livros da Monstro, a gente nem sabe quem é a pessoa. Nossa, gente, isso é muito louco, porque saiu aqui da minha casa, sabe? Quer dizer, eu moro na editora, a editora é minha casa. Então, sabe, meu gato pisou em cima do seu livro. É muito louco. E eu acho que, sendo quem nós somos, isso aí traz um valor muito grande para as coisas. Então, eu acho assim que talvez a gente conseguisse uma distribuição mais massiva fazendo na gráfica. Se a gente tiver dinheiro, né? Pra fazer na gráfica. Não tem, é muito caro, né? Porque a gente faz. Mas se a gente fizesse na gráfica, ou se algum processo fosse menos manual, talvez não tivesse esse sentimento que a gente tem ao levar os pacotes pro carteiro. Então, nossa, a hora que o carteiro vai embora daqui, dá aquela sensação, assim, de que eu fiz alguma coisa, eu produzi alguma coisa, eu dei a minha contribuição. Isso é muito legal. Para mim, é muito significativo e me traz sentimentos muito bons a respeito do meu estar no mundo, assim, é muito legal. Pronto, eu já parei, eu me emocionei, porque eu sou assim. Não é à toa que é um livro artesanal, né? Eu acho que tem muito dessa ideia, assim, sabe? O editor é uma parte importante do processo, né? A editora geral também. Mas essas pessoas que participam dessas escolhas, que se envolvem nos processos
preparatórios do texto, escolher o texto. Todas essas etapas são bem discutidas, bem avaliadas antes de botar na roda, independente de ser artesanal ou de ser batido na gráfica, enfim. A riqueza do texto, ela tá nesse olhar, nesse entendimento do que compõe o catálogo da editora, o que o catálogo quer dizer. Não é uma salada de fruta, né? Cheia de coisas, assim. Se bem que salada de fruta é uma delícia. Mas o catálogo diz alguma coisa, né? Eu acho que isso é bem importante. E aí, quando a gente mesmo produz o material, a impressão, corta, cola, grampeia, martela, isso também coloca um pouco de significado dessa apropriação tecnológica, desse estar no mundo também, né? Porque parte disso é coletivizado, assim, né? A gente só consegue tá aqui fazendo esses livros porque existe toda uma rede de apoio que nos dá esse suporte para continuar, né? Então isso é bem importante, assim, de lembrar que tanto os processos editoriais, que são importantes, quanto esse processo de fazer o livro, ele está sendo parte de um grupo de pessoas que acredita nesse projeto, né? Isso é bem bacana. Eu fico bem feliz também que isso possa estar acontecendo mesmo. Cada pessoa gosta de fazer uma coisa, né? E quando a gente tem a oportunidade e os meios de fazer aquilo que a gente gosta, eu acho assim que é uma honra. Enfim, eu não tenho mais palavras, gastei todas. Conta a história aí de por que é Ricota o nome. Pois é, você começou a falar sem citar o nome, né? Ah, é? O Baderna começou a falar, porque o duplicador digital, porque daí eu falava a máquina, a impressora. E aí, de repente, ele largou Ricota. Aí eu fiquei quieta, porque eu não quis desconcertar ninguém, né? Aí eu pensei, não explicou. Mas é que foi assim, a gente tava pensando aí todas as questões envolvendo a chegada desse duplicador digital. Eu acredito que eu trouxe uma tradição muito importante para o nosso bando, que é a mania de dar nome para tudo. Eu gosto de dar nome para as coisas. Por exemplo, holofote que ilumina o pátio ali fora se chama Xandão. O meu Fusca se chama Berenice. Grampeador. O grampeador se chama Tanque. Tem várias coisas. É que agora falando assim, eu não consigo lembrar, mas tudo tem nome. Eu gosto de dar nome. Minha máquina de costura se chama Matilde. Eu acho importante, assim, eu tinha uma machadinha também que chamava Márcia. Agora eu tenho uma bicicleta que se chama Márcia, em homenagem à machadinha. Acho bom as coisas terem nome, porque a gente desenvolve apego, sabe? Acho importante a gente valorizar o objeto. E aí a gente, como é que vai ser o nome dessa impressora? Porque já tem a espertirina, a incendiária. E aí tava o Baderna bem louco, porque ele tá bem louco, assim. Inclusive, se alguém quiser levar embora, pode levar, porque ele tá bem louco. Só vai sossegar a hora que começar a bater alguma coisa na máquina nova. Ainda não pensei o que vai ser a primeira coisa que a gente vai bater. E aí ele vai ser foto de gatinho. Aí ele tava lá bem louco pensando, mas como é que vai ser o nome? Como é que vai ser o nome? Alguma sinapse é no cérebro, sinopse é do livro. Então alguma sinapse aconteceu no cérebro dele que ele se ligou que a marca da duplicadora digital é Ricó. E aí saiu da boca dele Ricota, aí ficou Ricota. Eu achei ótimo, assim, é uma palavra que tem uma memória afetiva da avó que fazia ricota. Não como ricota. Trocadilho do carilho. Ficou bonito. Aí ficou, porque é um nome ótimo, vai dizer que não. É ótimo. A gente tinha também o pé de batata doce, que chamava Beth. Saudades, Beth. Beijo pra Beth, ela ainda dá frutos.
tubérculos. E aí, então, chegou esse nome da ricota. A ricota ainda não chegou. E Tananana. a gente já está passando o chapéu da máquina. E dessa vez é um sombreiro, né? A gente decidiu não fazer um crowdfunding convencional nessas ferramentas convencionais de crowdfunding, porque as taxas são incrivelmente altas, em torno de 13%, e 13% do valor seriam mais ou menos R$1.000. Então, teria que dar um passo muito longo, sem falar de que a gente vai precisar pagar a primeira prestação do equipamento já no dia 25 de fevereiro, e uma campanha de financiamento coletivo levaria no mínimo 70 a 90 dias para conseguir arrecadar tudo, e a máquina não podia esperar lá na assistência também, né? Porque uma máquina que tem um ciclo de vida do equipamento em torno de 2 milhões, que faz mais ou menos 300 mil impressões por mês, e chegou lá na assistência técnica com 95 mil impressões, ela precisa sair de lá o mais rápido possível, né? Então a gente resolveu, conversou, avaliou e fez a aquisição então do equipamento, e a gente está passando o chapéu no site ricota.monstrodosmares.com.br. Tem ali as informações sobre a impressora. Tem um pouco sobre o que a gente acha que vai acontecer com a chegada da ricota. Tem também um pouco sobre qual é a importância dos livros na nossa visão. E aí tem um botão bem bonito que dá uma vontade de clicar, que é para você mandar um presente para a ricota. É tipo um chá de bebê, só que para uma impressora. Sim, você ouviu isso. É um chá de toner. Chá de toner, muito bem. O presente, então, que a gente está pedindo para as pessoas que se solidarizam com a nossa produção, a nossa divulgação acadêmica de inspiração anárquica, é enviar aquele Pix maneiro aí, com o valor que quiser, que considerar. Tem várias opções no site, tem Pix, PicPay, PayPal, PagSeguro, PagSeguro, que mais? Bitcoin, aquele outro lá, XMR, XMR, que é o Monero. E o que mais? E só. Só. Mas é bastante, dá pra pagar muita coisa, no boleto, não. no cartão, no Pix, no PicPay. O que você tiver e o quanto você puder também. Também dá pra fazer um holobook assim e mandar umas onças no meio do livro pelo correio. Não manda dinheiro pelo correio, não pode. Mas se quiser mandar, bota uma onça dentro do Moby Dick, assim, inclusive. E com divulgação também, né? Que ajuda bastante. Porque a gente tem um alcance limitado de pessoas que a gente consegue falar por mês, que a gente consegue alcançar. E sempre que uma amizade recomenda para outra, a gente está chegando em mais lugares, né? Muito bem. A ricota está chegando. A ricota está chegando, estamos todos ansiosos. Não dorme, nosso editor. Eu quero agradecer, então, você que está aí lavando a louça enquanto ouve esse podcast. Muito obrigado por estar aqui. Eu queria agradecer também você que está aí ouvindo a gente falar. Espero que você tenha tempo de ler aí, depois que terminar de lavar sua louça, alimentar seus bodes. Enfim, seja lá a atividade que você esteja realizando nesse momento. A gente gosta muito das pessoas, a gente gosta muito de conversar. Então, nos procure, conheça o nosso site, manda um presentinho pra Ricota, mostra aí os livros pros seus amigos e amigas, porque a gente faz livros para que eles sejam lidos. E isso é bem importante. Nós temos um canal no Telegram também, quando você quiser aparecer por lá para trocar ideia. Tem debates bem engraçados sobre se é bolo ou se é torta. A gente tem o nosso e-mail, o nosso site, tem lá mais jeitos de entrar em contato com a gente. E a gente também tá presente nas redes sociais,
E a gente também gosta muito de gatinhos. Se quiser mandar por e-mail para nós uma foto do seu gato ou gata, a gente vai ficar bem feliz. Obrigada. Então é isso e até o nosso próximo podcast, sabe-se lá quando for. Muito obrigada, um beijo pra Xuxa.